nossos encontros para outras pessoas. Boa tarde, Laura, boa tarde a todos e todas. Gente, vamos começar a gravar agora para disponibilizar nosso encontro, né, para quem não puder estar conosco hoje. E hoje, gente, a gente vai discutir o final daqueles 2 capítulos, aliás, o final do primeiro e começar o segundo, porque o terceiro, né, capítulo do livro da professora Flávia Piovesan. Então, a gente hoje vai falar ainda um pouco sobre aquele tema e encerrar aquele tema e que a gente estava discutindo semana passada, em relação aos vários conceitos básicos que a professora Flávia Piovesan coloca em relação a direitos humanos e justiça internacional, o caráter dicotômico de algumas coisas. Por exemplo, faltou discutir uma perspectiva que é interessante e que eu gostaria de alertar a vocês desde o início. É o seguinte, pessoal, hoje, em relação a direitos humanos, predomina uma visão universalista dos direitos humanos, como a gente falou aqui. A própria ideia de justiça internacional, ela é fundamentada nessa perspectiva universalista. Porém, cada vez mais tem aumentado a crítica do pensamento decolonial. Esse pensamento decolonial, ele tem cada vez aumentado e numa perspectiva de questionar a imposição de valores, somente dos países europeus, dos países ocidentais, para o mundo inteiro. Porém, o pensamento decolonial, ele não é um pensamento que ele quer justificar violações aos direitos humanos a partir da ideia de que direitos humanos decorrem do pensamento europeu e, por isso, eles não têm validade em outros lugares. Não, não é isso. A ideia do pensamento decolonial é que cada região, de acordo com as suas culturas, ela possa construir os seus direitos humanos, né? Ela possa definir aquilo que é mais importante em relação aos direitos humanos. Então, o pensamento decolonial, ele é um pensamento que busca priorizar as bases culturais de uma determinada região do mundo, né? Então, depois eu posso até procurar um artigo sobre pensamento decolonial para discutir com vocês também, né? Ô, professor, eu tenho um livro sobre o tema, até é um livro em espanhol, que ele aborda alguns princípios do pensamento decolonial. É bastante interessante. De quem é o autor, Afonso? É aquele É Quijano. Quem? Ocanha. Ocanha. Eu só me recordo do sobrenome dele. Certo. Então, o pensamento decolonial, ele é muito interessante, né? Mas, como eu disse, o pensamento decolonial canha, sim, perfeito. O pensamento decolonial, ele não pode ser visto simplesmente como uma crítica ao sistema internacional de proteção aos direitos humanos. O foco do pensamento decolonial é haver uma proteção aos direitos humanos, porém, respeitando essas particularidades. Por exemplo, se vocês compararem o sistema interamericano com o sistema europeu, vocês vão ver que aqui no sistema interamericano o tipo de demanda é até diferente do sistema europeu, tá? No sistema europeu, eles olham... Boa tarde, Silmério. Eles olham muito a questão da liberdade de expressão, dos direitos individuais, né? Enquanto que aqui na região existe mais uma questão em relação à problemática da violência do Estado, de presídios, de direitos dos povos indígenas, né? Até porque a realidade social é diferente. Então, o pensamento decolonial, ele chama a atenção para as particularidades locais dentro desse contexto de proteção aos direitos humanos, né? Então, ele é um pensamento que ele é focado numa ideia de abertura e numa ideia de diálogo. Ô, professor, eu estava analisando assim, uma das nações que realmente conseguiu aplicar o pensamento decolonial na prática foi o Estado Plurinacional da Bolívia, não foi? E até com a criação de um neoconstitucionalismo bolivariano. Você está dizendo a Isso foi influência bem não só a interessante. Bolívia, viu? Existe uma influência também, por exemplo, no Equador, dessa perspectiva.
Então, não foi só a Bolívia, não. Existe um movimento que chama neoconstitucionalismo latino-americano, que estuda isso, entendeu? Quando eu fiz doutorado, eu fiz na linha que estudava esse assunto, né? Só que aí a minha perspectiva foi justiça de transição. Mas não sei se vocês sabem, o programa lá da UFPE, que eu estudei, Direitos Humanos na América Latina, né? Então, também estuda essa questão do movimento, do pensamento decolonial, do movimento constitucionalista aqui na América Latina. Mas aí depois eu vou avaliar, a princípio, porque o nosso foco aqui tem que ser os tribunais internacionais, as comissões internacionais. Tá travando ou não? Agora tá ok, né? Perfeito. Sim, aí vamos lá. Aí, deixa eu olhar aqui, o que é que eu ia pegar? Pronto, alguém está com o áudio aberto? Eu estou escutando. Pronto. Eu acho que é Rickson que está com o áudio aberto. Deixa eu olhar, Rickson. Pronto, o Rickson já fechou. Tranquilo, gente. Não, isso faz parte, inclusive eu que também estou em casa, né? Boa tarde, Marcos. Também estou em casa, todo mundo está em casa esses dias. Fica arriscado ter isso. Por isso estava falando que esse é um dos motivos pelos quais eu prefiro transmitir da ACEI, né? Porque lá a gente tem menos interferência do que em casa, mas faz parte, infelizmente, a gente tem que conviver e tolerar. E respeitar. Professor. Oi. Essas particularidades locais que o senhor falou, eu acho que também é muito importante, porque a partir delas, também faz com que os direitos humanos conheçam as particularidades dos indivíduos que vivem nessas localidades, né? E aí, um exemplo dos indivíduos latino-americanos, que ela fala na quinta parte desse capítulo 2, né? Respeito à diversidade versus intolerância. Que aí ela fala mais das particularidades dos indivíduos, né? Que ela fala que é insuficiente os direitos humanos tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata, né? E aí eu acho que quando parte para a particularidade local, ajuda muito a chegar nessa particularidade dos sujeitos, né? Sem dúvida, Lucas. É necessário a gente ter sempre em mente essas particularidades locais, principalmente quando a gente trata de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos. E também essa é a vantagem de você ter sistemas regionais de proteção aos direitos humanos e não só o sistema ONU. Os sistemas regionais, eles ajudam essa leitura das realidades de cada região, né? Porque é o seguinte, o sistema ONU, ele é importantíssimo, ele é necessário. A ONU, inclusive, ela deveria ter um tribunal sobre direitos humanos, porém, isso aí não tira de jeito nenhum o campo de atuação dos tribunais regionais, cada um com as suas particularidades, cada um dando um foco em determinadas temáticas e com, muitas vezes, estruturas diferentes, né? Porque, como a gente já falou aqui, o sistema europeu ele tem uma capacidade de processamento de demandas que o nosso sistema interamericano não tem, simplesmente por falta de estrutura, né? Mas que o sistema interamericano, por outro lado, ele acaba investindo em trabalhar com casos que sirvam de exemplo e de referência para o país, já que eles não conseguem realmente ter um volume grande de processamento para atender uma região que é bastante extensa, né? Mas ele funciona nessa perspectiva. Então, você tem casos que acabam servindo daquilo que a gente chama de hard cases, né? Ou seja, de referências que acabam tendo uma influência interna dentro dos países muito grandes. Pronto, gente. Agora eu queria perguntar o que mais vocês têm em relação a esse segundo capítulo, né, do livro da professora Flávia. Deixa eu olhar aqui. Tem mais algumas coisas que vocês gostariam de colocar? Lembrando que o tema é internacionalização dos direitos humanos e humanização do direito internacional. A gente falou já de algumas coisas na aula passada, a questão da diversidade. Oi, pode falar.
Não é uma dúvida mais sobre o capítulo, mas sobre dessa questão de direitos humanos, que eu vou partir de um contexto maior, como direitos humanos internacionais, e partir para uma localidade. Em localidades como em países árabes que seguem uma lei diferente da que é no direito institucional, como a ONU, outros artigos internacionais tratam ações e medidas que seriam dadas como inflações a esses direitos humanos, mas que dentro daquele contexto é normal e aceitável. No caso da ONU, Ana Clara, eles fazem relatórios e recomendações dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, tá? Esses relatórios e essas recomendações, eles não obrigam o Estado, mas eles indicam que existe essa violação, porque o sistema da ONU, ele só consegue fazer isso, ele só consegue fazer recomendações para os estados, mas eles não conseguem obrigar o estado a adotar outra postura. Isso acaba funcionando no longo prazo, entendeu? Então, o melhor exemplo que a gente tem isso é em relação à questão da circuncisão feminina, né, que é disseminada principalmente nos estados muçulmanos, mas que os relatórios têm pressionado. O próprio trabalho, veja só, depende também muito do trabalho das pessoas daqueles países. Tem até o caso de uma supermodelo africana, que ela tinha sido circuncidada quando pequena, né, tinham feito aquela mutilação genital, e depois ela se tornou ativista, e participou, inclusive, de várias campanhas, e a gente vê que há um decréscimo. Agora, como eu disse, o sistema da ONU só produz recomendações. No fim das contas, aquilo são recomendações, não mais do que isso. Claro, funciona, funciona. A gente não pode esquecer, e pronto, 2 países que foram bastante pressionados pelo sistema ONU e que houve uma mudança, mas no longo prazo, foi a África do Sul e o Chile. Inclusive, em termos daquilo que a gente chama de justiça de transição, né? Houveram várias denúncias, houve várias situações, e apesar de não haver uma decisão de termos de sentença, principalmente o pessoal que tem formação jurídica, e aqui nem todo mundo tem formação jurídica, eu destaco, gosta muito de pensar assim, não, como tem uma sentença é melhor. Não necessariamente, né? Às vezes você não tem possibilidade de modificar do dia para a noite, porém você pressionar pela mudança. Entenderam, gente? Às vezes essa pressão pela mudança, ela consegue produzir efeitos no longo prazo, mas produz. Então, a gente não pode menosprezar e dizer assim, olha, porque esse sistema aqui só consegue fazer, né, relatórios, recomendações, ele não... Não, né? Ele pode alcançar resultados, sim, no longo prazo. O que mais, gente, vocês teriam ainda desse segundo capítulo? A gente está ainda falando do segundo capítulo, tá? O terceiro a gente vai falar daqui a pouco, começar a falar os sistemas regionais de proteção. Professor? Pode falar. Eu achei interessante também a questão da justicionalização, que fala sobre a questão, vamos dizer assim, tipo, de uma limitação do poder do Estado para que essas pessoas também possam ser repelidas, essas violações de direitos, né, como forma desses sujeitos de direitos também ter direitos internacionais. Então, achei bem interessante, porque eu acho que um Estado absoluto só dá brechas para haver um governo tirânico. Então, é muito bom essa questão dessa intervenção internacional para repelir algumas violações desses direitos, né? Perfeitamente, Michele. E a gente não pode esquecer que, pronto, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, já a comunidade internacional entendeu que não dá para você garantir direitos humanos deixando somente para os países se virarem com isso. Ou seja, é uma questão de direitos humanos, é simplesmente uma questão do direito constitucional de cada país. Não. É uma questão que tem que transcender e que esses tratados
internacionais, essas organizações internacionais, elas estabelecem parâmetros mínimos e também uma coisa que a gente não discutiu aqui. A atuação dos estados, pessoal, ela é primordial no sistema de direitos humanos, a atuação interna. Os sistemas internacionais, eles só atuam na falha dos sistemas internos. Os primeiros órgãos competentes a apurar qualquer violação aos direitos humanos têm que ser os órgãos do país. Inclusive, se vocês olharem todos os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, seja o da ONU ou seja os regionais, exigem que as pessoas primeiro procurem os órgãos internos do seu estado. Aí, de maneira subsidiária, né, professor? Exatamente. No caso da omissão Subsidiariamente. estatal, né, isso vincula com a questão da responsabilização internacional para poder tomar medidas, né, para repelir aquelas violações. Exatamente, Michele, é isso. Ou seja, a atuação dos sistemas internacionais é subsidiária. Subsidiária significa o seguinte: primeiro, o Estado tem que tomar providência, se não tomar, se demorar demais, aí é que se procura os sistemas internacionais, sejam os regionais ou seja um sistema da ONU, mas sempre se dá prioridade para isso. Letícia, o caso do Japão é bem interessante. Eu sei que eles passaram por um processo depois da Segunda Guerra Mundial, no qual houve uma depuração em relação ao período autoritário, do período do imperialismo no Japão. Acho que você sabe que o próprio imperador foi mantido no poder, né? Inclusive, foi a única condição que os japoneses exigiram para se render durante a guerra. Porém, o Japão ainda tem muita dificuldade de trabalhar com o seu histórico. Eu acho que eles não fizeram Comissão Nacional da Verdade, por um motivo bem simples. Não sei se você sabe, Letícia, comissões da verdade foram criadas pelos argentinos na década de 80, tá? Antes disso não havia. Claro, houve processos, como, por exemplo, os processos de desnazificação que ocorreram na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial não foi criado uma comissão da verdade. Como eu disse, essa comissão da verdade é uma invenção argentina, tá? Uma invenção argentina dos anos 80. Antes não havia isso, não. Houve comitês. No Japão, o processo foi mais fraco do que em relação à Alemanha, né? E o Japão é uma sociedade que se tem essa tradição, sempre teve essa tradição do poder, né, do poder militar, seja na figura do imperador, ou seja na figura dos senhores feudais, né, que eram os shoguns que atuaram até o século XIX. Então, é uma sociedade realmente que tem uma tradição militarizada muito antiga, né, e que até onde eu sei, não foi bem trabalhado. Você pode dar uma pesquisada, provavelmente em português vai ter pouquíssima coisa sobre isso, mas eu recomendo dar uma olhada em inglês. Em inglês pode ser que você ache. Sim, Joana Kivia está lembrando a coisa das mulheres confortos, né, que eram geralmente chinesas ou coreanas que foram obrigadas a se prostituir pelo exército japonês. Inclusive, o governo do Japão pagou a indenização e ofereceu, e que eles acharam pouco, e fez um pedido oficial de desculpas. Mas, assim, as mulheres da China e da Coreia que receberam acharam que era muito pouco, e algumas vivas ainda na faixa de 80, 90 anos, né? Então, sim, o Japão tem esse problema também. A Alemanha, por exemplo, fez muito mais enfática. Acho que eu já falei isso para vocês, principalmente na vez que eu fui aluno. A coisa que mais me admirou na Alemanha foi justamente essa questão de que eles não escondem o seu passado. Em Berlim, a cidade é lotada de marcos históricos, tanto do período do nazismo quanto do período do comunismo, né? E eles fazem questão de ressaltar na avenida de Berlim, que eu esqueci o nome, não sei pronunciar o nome, que é a avenida onde tem aquelas marcas de luxo, tem Apple, enfim, cheia de loja de luxo. Na avenida, a calçada toda cheia de coisa de luxo, de loja, tem uma igreja toda furada de bala. E lá tem uma placa dizendo em alemão, em inglês, dizendo que aquilo ali foi devido à Segunda Guerra Mundial e não sei o quê. Entenderam?
Se fosse, por exemplo, aqui no Brasil, com certeza numa avenida que tem lojas de luxo, da Apple, né, lojas da Gucci, desses Prada, vocês acham que eles iam deixar uma igreja furada de bala e semi-destruída com a placa dizendo que era para não se esquecer dos conflitos que a Alemanha passou, e no caso a igreja tinha se destruído na Segunda Guerra Mundial com a bomba? A resposta é negativa, né? Quer dizer, não, isso aqui, não, eles iam destruir, gente, eles iam, aqui no Brasil não iam deixar, não, assim, numa área de comércio de luxo, né, bem no centro da cidade, cheio de lojas de marca, de Prada, Gucci, da Apple, não iam deixar, né? Então, na Alemanha, realmente, eles têm esse caráter, e aí mais do que o Japão. Agora, eu falo isso, mas eu não conheço, e também, como eu disse, não conheço as ações que foram realizadas efetivamente. Eu sei que no Japão tem muito pouco, somente se você comparar a Alemanha, ou talvez até se você comparar a Espanha. A Espanha, apesar de tardia, né, a justa transição, eles têm, inclusive, tirado monumentos, em nome da ditadura de Franco, né? Inclusive ocorreu há poucos, acho que é mês passado mesmo, eles estavam tirando o último monumento que tinha fora do território espanhol, no Marrocos, né? Porque vocês sabem que a Espanha acho que tem duas cidades no Marrocos, né? Ceuta e Melilla. Eles estavam tirando a foto do ditador Franco. Foto não, a estátua, né? De praça pública. Exato, Ana Clara. Esse é o problema, né? Diferentes níveis de transição. Mas não coloque só na Alemanha, na Argentina e no Chile, isso seria impensável. Acho que se o Mery está aqui, tá, né? Se o Mery está aqui, em 2019 a gente participou de um congresso lá no México, em Monterrey, e a gente conheceu uma figura muito simpática que era o procurador-geral da cidade de Buenos Aires, procurador-geral, chefe do município, né? E ele, de direita, né, do partido, na época do Maurício Macri, e ele falou bem claro que lá na Argentina ninguém vê esse negócio de falar da ditadura como um problema de esquerda, né? E que na Argentina seria impensável você fazer apologia à ditadura. Não é, Silmeire? Não ficou isso bem claro na fala dele, né? Ficou muito claro. Ainda que ele fosse crítico a algumas coisas, por exemplo, ele não gostava que se colocasse os guerrilheiros de esquerda como herói. Como herói, foi. Isso aí foi a principal crítica que ele fez. Mas ele disse, jamais a gente na Argentina faria uma apologia à ditadura militar. Você tem toda a razão. Gabriel Astarlua, gente boa, viu? Argentinos sempre eu acho argentinos assim, ou é simpático demais ou é antipático demais. Ele era dos simpáticos demais. Né? Ainda mais sendo chefe procurador de uma capital com 10 milhões de habitantes, né? Bom, sim, gente, quem mais do capítulo 2, para destacar, que aí a gente já vai discutir o 3. Vocês têm alguma pergunta a mais? Deixa eu olhar aqui, tem algumas, estou chegando na mensagem. A Adriele disse que não está conseguindo acessar o link. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Eu vou aqui convidar rapidinho. Enquanto vocês quiserem escrever alguma coisa aí no chat, eu vou convidar algumas pessoas que estão querendo entrar. Tá dando esse problema agora. Inclusive nas aulas. Não sei se o Google mudou alguma coisa. Então, mas está tendo.
Pronto, gente. Não tem mais nada, então vamos discutir agora o capítulo 3. O capítulo 3, o assunto é Direitos Humanos Internacional, Sistemas Regionais de Proteção. Né? E ela começa falando de Nuremberg. Nuremberg foi um marco extremamente importante, né? Apesar das críticas que a gente tem a Nuremberg, mas ele é um marco que não pode ser esquecido, porque foi a primeira vez que pessoas foram julgadas no âmbito internacional por violações aos direitos humanos. Claro, concordo totalmente, foi um tribunal de exceção, né? Foi um tribunal que desrespeitou o princípio da anterioridade da lei penal, mas que, com certeza, ele é um marco importantíssimo para o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Também se fala aqui, depois a gente vai ver nos próximos encontros, a questão específica de cada sistema local, né? De cada sistema local de proteção aos direitos humanos. Então, em relação a esse capítulo terceiro, o que é que vocês teriam, assim, acharam mais interessante, que vocês teriam mais a comentar também? A perspectiva de Nuremberg. Professor, Oi, pode falar. nesse capítulo, dos pontos que eu achei mais interessante é em relação a Nuremberg também, que ele coloca que consagra o entendimento de que os indivíduos também eram passíveis de punição, porque até então você tinha até alguma coisa de punição em relação à nação, né? A gente vê isso na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha, ela sofre algumas punições, mas aí depois disso você tem a punição para os indivíduos que praticaram, e não para o povo em geral. Aí, para mim, foi uma coisa que eu achei bem interessante a partir daí, porque é muito fácil você cometer os atos e não vou ser penalizado de jeito nenhum. Porque você coloca, de alguma forma, alguma imposição de algum medo a partir daí, né? Para os ditadores e para os que, no caso, colaboram com os regimes que são contrários aos direitos humanos. Sem dúvida, Larissa. É bem interessante essa perspectiva, que aí a culpa deixou de ser do Estado como um todo, e realmente você passou a uma individualização da culpa em relação a crimes de guerra, crimes contra a humanidade, etc. Então, só por esse aspecto também, já Nuremberg dá uma grande contribuição para a constituição dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, né? Então, abrindo um precedente que permite o processamento, né, o processo dessas pessoas no âmbito internacional e permite realmente que não fique impune e que também você não passe, como você falou em relação à Primeira Guerra Mundial, você não passe a culpar o Estado como um todo pelos crimes que ocorreram, né, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio. Então, nesse sentido, Nuremberg dá uma contribuição, né? Por outro lado, a gente também não pode esquecer os problemas que Nuremberg teve, os dois grandes problemas que ela teve. Desrespeitou o princípio da anterioridade da lei penal, sim, porque crimes de guerra existem desde o século XIX, mas crimes contra a humanidade como genocídio realmente não eram positivados no ordenamento jurídico internacional. Então, começa por aí. Outra coisa, juiz natural, né? Nuremberg foi criado pós-fato, desrespeitou o juiz natural. Para o pessoal de RI, e principalmente quem está no começo do curso, é preciso explicar isso também, né? Juiz natural é o seguinte, pessoal, uma das garantias principais no âmbito penal é que todo crime que vai ser cometido, existe um juiz previamente designado para apurar aquele delito. Por quê? Porque se você nomear o juiz depois que ocorreu o fato, você corre o risco de nomear alguém que não seja imparcial. Então, previamente já tem o juiz competente no caso de se cometer um crime. Isso é o princípio do juiz natural. O princípio da anterioridade da lei penal, acho que todo mundo sabe, inclusive quem não fez direito, quem não está fazendo direito, é o seguinte: uma norma punitiva, ela só é válida se ela for criada antes de um fato. Sim, porque aí, senão, aí é bom demais, né? Você ocorre o fato, aí você vai criar uma norma para punir aquele fato. Não.
antes de se criar, tem que haver uma lei que já define, antes de ocorrer o fato, tem que haver uma lei que já defina que aquilo seja crime, previamente. Até porque a pessoa não vai saber o que é crime. Diz, sim, mas eu não sabia nem que isso era crime. Né? Já pararam para pensar nessa perspectiva? Então, esses dois princípios, juiz natural e anterioridade da lei penal, Nuremberg desrespeitou, porque foi um tribunal instalado após os fatos e porque não havia crime de genocídio no ordenamento jurídico internacional. Foi positivado depois, se eu não me engano, foi positivado em 1949 pela Convenção de Genebra. Ou seja, só a partir da Convenção de Genebra se reconheceu o genocídio como crime contra a humanidade. Né? Inclusive, essa semana, o pessoal eu dei uma entrevista no JC perguntando sobre a questão da utilização da Lei de Segurança Nacional aqui no Brasil, né? Que teve em relação a Felipe Neto, que chamou Bolsonaro de genocida, e teve em relação ao deputado Daniel Silveira. De fato, a Lei de Segurança Nacional, como o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade fala, ela já deveria ter sido revogada há muito tempo, né? Porque é uma norma realmente que ela guarda um ranço de autoritarismo muito grande, né? Uma lei da época da ditadura. Então, eu acho que, no caso, nenhum desses casos ela deveria ter sido aplicada. No caso do deputado, daria para usar outros mecanismos. E no caso do Felipe Neto, não se enquadra, porque a Lei de Segurança Nacional, ela diz de forma bem clara que ela se destina para punir crimes contra o regime democrático ou que ameacem concretamente a figura dos chefes dos poderes da União, né, ou expõe a perigo. Nesse caso, você fazer uma crítica contundente não é a mesma coisa que você expor a perigo, ou que você ameaçar diretamente, concretamente. Eu entendo que não. Eu entendo que ali, eventuais excessos podem ser apurados no âmbito penal mesmo, de calúnia, de difamação, ou mesmo na ação por danos morais, se for entendido que realmente foi o excesso e que aquela crítica não caberia dentro do contexto democrático. Então, isso aí também é uma amostra da questão da justiça da transição, que é um tema que vocês sabem que a gente estuda, e que é um dos temas aqui, de que o Brasil não conseguiu superar totalmente o seu passado autoritário, e o que é pior, tem havido alguns retrocessos nos últimos anos. Infelizmente, né? A gente vê a situação retroceder, é triste, né? Ou seja, passar a considerar coisas que não eram crimes como crimes, né? Professor, Pode falar. um ponto que eu achei muito interessante nesse capítulo foi a democratização do sistema, que ela até fala da necessidade de novos atores internacionais. E aí cita organizações não governamentais, sociedade civil internacional, e também cita indivíduos, que eu achei isso um ponto para debate. Porque como exatamente isso funcionaria? Um indivíduo tendo essa capacidade processual para agir contra um Estado, tipo, ele seria reconhecido como hipossuficiente, como acontece na Justiça do Trabalho. Pronto, a gente vai comentar sobre isso. Primeiramente, Laura, eu queria destacar também a questão das ONGs. O pessoal de direito não trabalha muito com ONGs, não, mas o pessoal de RI é um dos principais campos de atuação, são as ONGs. Direito tem, mas é menos, sabe? É mais em Recife, aqui no interior tem pouca coisa. Essas ONGs, elas fazem esse trabalho justamente considerando aquelas pessoas que têm mais dificuldade, como, por exemplo, os indígenas, como, por exemplo, as pessoas que não têm tanto acesso a estudo. Então, essas ONGs, elas dão um suporte para que justamente a pessoa, porque imagine um índio aqui do interior, ou a comunidade do interior aqui de Pernambuco, né? A gente tem 11 tribos no estado, e para ele conseguir mandar uma causa, abrir uma causa no sistema interamericano, no sistema da ONU. Ele não vai ter condições disso, ele não conhece a língua, ele vai ter realmente muita dificuldade até de fazer o documento para preparar. Então, as ONGs, elas têm um papel muito grande, gente, trabalhando aí nos sistemas de proteção aos direitos humanos. No caso, pessoal, inclusive na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem uma vantagem, né? Você pode fazer a petição online em português, já que português é um dos idiomas oficiais da
da OEA. Pronto, eu vou colocar aqui, tem um portal em relação ao sistema interamericano, isso aqui, tá? Porque o sistema ONU, com certeza, não vão aceitar português. Eu vou colocar aqui no chat e que tem, vocês vão ver, você pode fazer a queixa no sistema interamericano online, em português. Tá? Eles têm um sistema online, lá você coloca, descreve os fatos, etc. E aí a Comissão Interamericana analisa, que é o portal do Sistema Individual de Petições. Tem um manual explicando como é que funciona, né? Em relação a indivíduos, eles podem fazer também. Agora, Laura, como eu disse, é mais complicado, e principalmente considerando a pessoa. Se for uma pessoa que tiver numa situação, por exemplo, uma pessoa analfabeta, não vai ter condições, ou mesmo uma pessoa que tenha dificuldades do acesso à internet, que hoje a gente passa por uma discussão muito importante e que a gente vê principalmente em relação aos estudantes, que é a questão da democratização do acesso à internet, que é um problema seríssimo. É um problema, inclusive, que tem prejudicado essas aulas remotas que a gente oferece, e eu digo a vocês, se é ruim nas instituições privadas, nas instituições públicas, municipais e estaduais, é terrível, né? Muitas vezes, por exemplo, você tem no ensino fundamental no município, aulas pelo WhatsApp, mas que a família toda tem um celular e que é complicado usar aquilo ali, não dá para a pessoa ficar assistindo direto, a qualidade da conexão é muito ruim, então, realmente a gente depende muito dessas ONGs. Claro, uma pessoa ela pode dar entrada diretamente, se ela tiver essa capacidade de elaborar uma petição complexa na internet, sim. Do contrário... Oi, pode falar, Silméria. No sistema interamericano e essa questão do trâmite das petições individuais, a própria comissão, sem ser a corte, ela é meio que um fator decisivo, né? Porque ela meio que impõe uma série de condições de admissibilidade. Sim, exatamente. Então, às vezes, não é tão democrático também por causa disso, eu acho. Uma coisa que tem ocorrido e que a nossa instituição deveria pensar mais seriamente, e talvez para o futuro, agora não daria só para eu fazer, eu teria que juntar mais com algumas pessoas, mas eu me disponha a colaborar com esse processo, é criar, como já tem na Unicap, uma clínica de direitos humanos justamente para fazer esse encaminhamento. E aí poderia ser no próprio LAPRE, ou criar um órgão interinstitucional, enfim, para poder fazer isso em relação à questão da região agreste, inclusive para campos de estado. Teria que ser um projeto que envolvesse vários cursos, porque não interessa somente ao curso de Direito, interessa ao curso de Relações Internacionais, interessa a Administração Pública, interessa a História, enfim, seria um processo, um projeto que seria multidisciplinar e que abriria aí, que nem fosse um campo de estágio para vocês. Né? É uma ideia interessante que a gente pensa em maturar isso. Agora a gente precisa ter mais gente para trabalhar e carga horária, o que nesse momento está um pouquinho complicado, né? Entenderam? Ter mais gente e carga horária para trabalhar, mas é uma possibilidade a gente também montar essa clínica de direitos humanos e um projeto específico para fazer encaminhamento desse tipo de situação. Porque, veja só, também tem outra coisa. Não basta, Yuri, é verdade, Yuri, mas você pode colaborar. Outra coisa, gente, não basta haver um encaminhamento, é preciso, às vezes, ter um mapeamento. Porque, muitas vezes, a pessoa nem sabe que existe essa possibilidade dela levar. Ô, professor. Pode falar. Uma dúvida, com relação à questão dessa meio que denúncia, com a petição online, tudo certinho, a gente pode fazer para a questão de repelir, vamos dizer assim, por violação de direito alheio, ou a pessoa que sentiu que seus direitos estavam sendo violados é que tem que fazer essa petição? A gente você pode representar essa pessoa, entendeu? Uhum. Você pode representar essa pessoa, mas você tem que fazer em nome dela. Pronto, tá certo, obrigada. Tá certo? E aí, obedecendo aqueles requisitos, inclusive a questão, como eu falei, de ter havido a procura das autoridades internas do país. Tá?
Pronto, o primeiro caso que o Brasil foi condenado no sistema interamericano é extremamente emblemático nesse sentido, que foi o caso da Damião Ximenes, que eu acho que eu já falei, né? Se não falei, é um caso que sempre vale a pena repetir. Damião Ximenes era um homem, acho que de 30 e poucos anos de idade já, e ele morreu de maus tratos numa clínica particular conveniada ao SUS, ele tinha problemas mentais, e ele foi espancado, e ele, enfim, acabou morrendo, né? A família ingressou com um processo contra o governo do estado do Ceará, que era justamente quem tinha o convênio com essa clínica. Acabou dando em nada o processo e eles procuraram o sistema interamericano. A comissão, primeiramente a comissão. Com esse sistema aí, a comissão, como vocês podem acompanhar nesse sistema aí. Claro que naquele tempo não havia o sistema online, né? Acho que eles deram entrada de 99 para 2000, por aí. E o Brasil foi condenado em 2005. Então, a Corte Interamericana ela condenou o Brasil a indenizar a família e também a realizar políticas públicas de melhor capacitação para o atendimento dos profissionais de saúde para pessoas com problemas mentais. E, aliás, isso deu muita força a um movimento que eu acho que alguns de vocês sabem, que é o movimento antimanicomial, que é aquele movimento que prioriza o tratamento das pessoas que têm problemas mentais em casa, com acompanhamento familiar, ao invés de jogar as pessoas nos antigos hospícios, né? Então, esse movimento dá essa prioridade para o tratamento da pessoa. Antes disso, praticamente não era discutido no Brasil essa questão da necessidade da pessoa que tem problemas mentais ser tratada em casa com acompanhamento médico, mas ser tratada junto à sua família, e havia aquele costume de jogar as pessoas no hospício, né? Manicômio, enfim, como querem chamar, numa casa de saúde, e esquecerem das pessoas, esquecerem que as pessoas existem, né? O professor, teve até um caso emblemático aqui no Brasil, não foi? Foi nomeado o Holocausto Brasileiro. Acho que foi em Minas, Afonso. Foi, no interior de Minas Gerais, num hospital psiquiátrico, né? Sim, esse hospital psiquiátrico, ele ficou bem famoso, eu esqueci o nome dele, era na cidade do interior de Minas, muita gente mandava, acho que mais de 100 mil pessoas passaram por lá. Eu estou vendo, né? Aqui, foi o Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. Barbacena, em Minas Gerais. Mais de 60 mil pessoas. Mais de 60 morreram ou passaram por lá? Foram mortas lá. Ah, sim, que passaram por lá, mais de 100 mil pessoas passaram por lá, de todo o Brasil, eles recebiam gente. Em Caruaru, inclusive, tinha, né, um hospital psiquiátrico bem conhecido, que funcionou durante décadas. Então, é um movimento que foi reforçado, já havia antes, mas que foi reforçado a partir dessa decisão. Que aí é um aspecto dos mais positivos do sistema interamericano. Como eu disse, eles não têm capacidade de processar um grande número de causas. Mas, por outro lado, as causas que eles processam, eles procuram dar uma repercussão, e essa repercussão acaba sendo muito positiva, porque acaba sendo, pronto, o detalhe mais importante, em relação às decisões do sistema interamericano, acaba sendo colocada decisões que transcendem o caso, certo? Que transcendem aquela situação específica, ou seja, decisões que o Estado adote políticas públicas para prevenir aquele tipo de situação de ocorrer, que talvez seja essa a contribuição mais interessante. Em vez de se limitar a discutir um caso, eles determinam que o Estado adote medidas, e muitas vezes o Estado não adota. Por exemplo, um crime que é recorrente no Brasil e que começou principalmente na época da ditadura é o crime do desaparecimento forçado de pessoas. É quando você dá um chá de sumiço em alguém. Pronto, a pessoa sumiu, ninguém sabe, ninguém acha corpo, ninguém acha nada. Quem começou a fazer isso foram os estados autoritários na época da ditadura. Hoje em dia você sabe que muitos grupos criminosos, e às vezes nem grupo, pessoas, principalmente em relação a questões de gênero e violência contra a mulher, né, o caso do goleiro Bruno é emblemático nesse sentido, você some com o corpo e ó. E aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos já recomendou que o governo brasileiro criasse um crime só para punir esse tipo de desaparecimento forçado de pessoas, que é sumir com a pessoa. Você não sabe, não tem corpo, não tem nada, né?
E o governo brasileiro não tomou essa providência até hoje. No caso Maria da Penha, como vocês sabem, a comissão recomendou, né, a criação de órgãos específicos para a proteção dos direitos da mulher, a criação de uma legislação especial, foi feito. Mas em outros casos não foram totalmente adotadas as medidas que eles proporcionaram. Pronto, um caso também que ocorreu, inclusive a SES participou, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu que profissionais de segurança pública, policiais, das Forças Armadas, recebessem capacitação sobre direitos humanos no Brasil. E não sei se vocês sabem, a instituição... Não, acho que não, porque quando o convênio terminou, acho que vocês ainda não estavam na faculdade, não. Terminou o convênio, se não me engano, em 2015. A SES ofereceu uma pós-graduação durante, aí, acho que uns 2 ou 3 anos, para profissionais de segurança pública aqui do Agreste e região. De graça. Assim, claro, quem pagava era o governo federal, né? Mas era de graça. Então, participava policial militar, policial rodoviário. Basicamente, aqui na região era isso. Eram os policiais militares, rodoviários, civis. E eles podiam fazer essa pós-graduação de graça. Só sobre direitos humanos e políticas de segurança, se eu não me engano. Era esse o tema, né? Ficou uns 2 ou 3 anos o convênio. Acho que acabou em 2015 o convênio. Então, aí era uma iniciativa importante determinada também pelo sistema interamericano. Inclusive, o pessoal participava, viu? Por quê? Porque até eles diziam, olha, eu estou participando porque eu estou recebendo diária, mas está participando. Também tinha essas diárias de ajuda de custos, sabe? Para o pessoal que estava participando. Eu digo, pronto, perfeito, é um incentivo. Porque tinha uns, professor, eu só estou vindo aqui porque a gente está recebendo diário. Eu digo, sim, mas está vindo, está estudando, está lendo os textos direitinho? Estou, professor, mas não concordo, não. Eu digo, pô, já é um passo, né? O pessoal era bem sincero, gente boa. Mas vinham, assistiam. Sim, gente, o que mais vocês têm aí? Eu acho que esse portal do sistema individual de petições é um exemplo muito bom de quando a autora fala no livro que os sistemas regionais devem ir além do sistema global, né? Que o sistema global tem um parâmetro normativo mínimo, que ela fala, mas o sistema regional deve ir além, com, por exemplo, adicionando novos direitos, aperfeiçoando e levando em consideração que cada região tem a sua peculiaridade, né? Perfeito, Como, por exemplo, o senhor falou da questão de gênero, sempre vai ter um estado ou outro que vai ter a questão, por exemplo, da violência contra as mulheres de uma forma mais contundente, né? Então, precisa ser, de maneira específica, tratado esse problema nesse local, né? Mas é bom, né, professor, mas é bom também deixar perceber que há determinadas políticas que são políticas de segurança pública, né? Aí o Estado tem que voltar uma atenção maior para aquela determinada área. Eu não concordo muito com essas questões dos sistemas regionais, porque na prática eu acho que não funciona muito. Por exemplo, hoje em dia os direitos humanos eles talvez estejam um pouco ultrapassados, porque não houve mais um debate de ideias mais aprofundado sobre temáticas que são pertinentes atualmente, principalmente em questões voltadas a tecnologias. Eu acho que é feito o professor tinha dito no início. Questões de identidades culturais, elas devem ser vistas na sua particularidade, até porque os estados não são forçados a cumprir esses regramentos internacionais. É mais uma conversação entre esses sistemas internacionais e internos do que outra coisa. Pelo menos eu acredito que seja assim, na minha visão. Assim, Yuri, a gente tem uma perspectiva de que realmente há uma dificuldade grande do ponto de vista do acesso à tecnologia, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que os sistemas regionais, eles estão, assim, na ponta, vamos dizer assim, na ponta do atendimento
para as pessoas que sofrem violações, entendeu? E os sistemas regionais, eles funcionam como termômetros. Então, se a gente analisar a jurisprudência da Corte Interamericana e da Corte Europeia, a gente vai ver claramente uma diferença, como eu estava falando aqui no começo, se você notou, entre o tipo de demanda que elas recebem, né? Então, esses sistemas, eles acabam, sim, dando uma contribuição importante dentro daquele contexto, e aí ajuda naquela perspectiva decolonial de você criar esses mecanismos que são mais adequados à cultura e à realidade local, mas, assim, eles têm uma contribuição, sim, relevante, né? E que o trabalho deles, eles têm essa importância realmente, né? Mas, porém, existe um problema que aí, talvez, nesse sentido, a sua fala seja interessante, que nos últimos tempos houve uma perspectiva de certo desprezo aos direitos humanos, não só no contexto do Brasil, mas de outros países também, viu? De outros países também. E aí eu destaco que teve áreas que tiveram retrocesso nessa questão de direitos humanos, não só aqui na América Latina, mas, por exemplo, pegar o leste europeu, países ali que eram antigos do bloco comunista, que entraram na União Europeia, como, por exemplo, a Polônia, a Hungria, e outros países até mais da Europa Ocidental, em relação à questão, principalmente do acesso a direitos por imigrantes e refugiados, e enfim. Então, existe retrocesso em algumas áreas em relação a direitos humanos, e isso é preocupante pelo contexto que a gente está vivendo, né? Então, se você pegar mesmo os países mais desenvolvidos, e aí notem aonde a universalização, apesar das críticas que a gente faz a ela, ela é importante. Então, por exemplo, um europeu ocidental ou um norte-americano, ele pode entender direitos humanos para quem é europeu, ocidental ou norte-americano, mas poucas pessoas, a não ser aquelas que têm mais consciência, vão reconhecer que um imigrante legal, seja na Europa ou nos Estados Unidos, deveria ter o mesmo direito que eles têm. E também poucos vão ter acessibilidade em entender que essas pessoas imigram para aqueles países porque os seus países estão numa condição muito ruim e que, na verdade, não tem como você ter bolhas de prosperidade ou de direitos no mundo se você mesmo não criar um trabalho de estender isso para o mundo inteiro. Então, Oi, Larissa. Nesse sentido, a gente tem um caso bem particular recente dos Estados Unidos em relação àquela questão que teve da separação das crianças dos pais, sim, e as crianças ficaram, basicamente, aquilo era o quê? Um internato forçado, alguma coisa do tipo, porque ficava sobre a tutela do Estado, né? E a separação dos pais. E isso é violação de direitos humanos, de todo jeito. Mas como foi os Estados Unidos fazendo, que é uma potência, você vê uma certa politização em relação a ninguém mexer necessariamente, diretamente. Larissa, pouca gente lembra que, inclusive antes do governo Trump, viu? Isso no governo Obama e no governo Bush já vinha ocorrendo o seguinte. Por exemplo, porque os Estados Unidos ele adota o critério Soller, né? Ou seja, você é norte-americano se nascer no território norte-americano. Então, já vinha ocorrendo, agora de forma mais na surdina, mas a gente sabe de vários casos que tiveram, de, por exemplo, a criança ser filha de imigrantes ilegais, os pais serem deportados e colocarem a criança com adoção. Principalmente se os pais fossem pegos, por exemplo, cometendo crimes, sabe? Então, fazer o seguinte, não. A criança é cidadã norte-americana, ela fica aqui nos Estados Unidos, os pais vão ser deportados ou expulsos do país, aí separando as famílias. Nesse caso, você não vê o direito nem do próprio cidadão, já que a criança é um cidadão americano, você não está vendo direitos humanos nem para o próprio cidadão, você está selecionando bem mesmo quem é que vai receber, se ou não, esses direitos, né? Sim, e isso já vinha ocorrendo antes de Trump. Isso aí, já nos democratas, é feita aquela coisa, que muitos até dizem, né? Os democratas, eles têm um discurso mais bonito, mas a prática deles não é necessariamente muito melhor do que os outros, né? Eles têm uma prática bonita, eles têm um discurso. Não diz, não, pelo menos o discurso eles têm. Pelo menos, né? Mas
a prática mesmo, governo Obama mesmo, que deportou de gente, não está no gibi, né? É porque os Estados Unidos têm muito isso, né? Direitos humanos para mim, para o resto do mundo, não, né? Mas eles esquecem que o mundo, e principalmente a globalização, ela não vem só para produtos da Apple, não. A globalização, ela vem para tudo. Então, por exemplo, se no mundo você tem bolhas de pobreza e bolhas de desrespeito ao direito, isso de uma forma ou de outra acaba repercutindo, seja com imigração ilegal, seja com alguma outra forma, acaba repercutindo, e isso é o que falta. Habermas fala um pouco sobre essa questão, né, numa solidariedade global que deveria haver. E ele fala muito, por exemplo, que os europeus se beneficiaram durante séculos da imigração e hoje não querem aceitar imigrantes, né? Se você pegar um país, por exemplo, como a Itália, que foi um país de imigrantes durante muito tempo e que enviou literalmente milhões de pessoas para países como Brasil. O Brasil recebeu, acho que, quase 2 milhões de italianos em faixa de 50 anos. Estados Unidos recebeu 4 milhões de italianos, a Argentina recebeu uns 3 milhões de italianos, né, durante um período curto de tempo. E a Itália hoje é um dos países da Europa que tem mais dificuldade e que coloca mais empecilhos para receber imigrantes. Então, Habermas fala que isso é até uma falta de solidariedade e que, na visão dele, isso é até imoral. Professor, tem uma série... Oi. Tem uma série da Netflix que ela fala, na última temporada, ela vem fazer uma crítica, só que eu queria saber se era exagero ou não, se isso realmente acontece. Ela vem fazer uma crítica sobre a questão da imigração nos Estados Unidos, e ela mostra, com relação específica às mulheres, porque a série é voltada a elas, como a imigração funciona na questão da separação, quando elas encontram alguém que não está, por exemplo, com o green card em dia, e elas colocam as mulheres, enfim, as pessoas dentro como se fosse de uma prisão, para ir para um tribunal para segregar para o país dela de origem. E aí eles mostram isso tanto com as mulheres quanto com crianças. E o que eu fiquei assustada foi em saber, pelo exemplo da série, que tinham crianças muito pequenas que eram mandadas para os tribunais de imigração sem a menor tutela para aquela situação, e o juiz estava lá resolvendo a questão para onde elas iriam ir de volta, sem nenhum pai, advogado, tutelador, nem nada, nenhuma proteção. Qual é o nome dessa série, Letícia, que eu não conheço? É Orange is the New Black. Sim. É porque eu não assisti essa série, mas eu sei qual é, sim. Veja só, existe serviço social nos Estados Unidos, em todos os estados, e isso, a própria legislação americana da maioria dos estados, estabelece serviço social para poder fazer esse acompanhamento, né? Inclusive, se for definido, como eu falei aqui, que for adotado. Agora, eu não sei, assim, se é uma prática generalizada ou se é um caso isolado este ter, mas o certo, inclusive, dentro da lei americana, é ter esse acompanhamento do serviço social nesses casos, né? Que é diferente, por exemplo, no caso que eu estava citando, que já ocorria bem antes de Trump, de deportar pai ilegal criminoso e de deixar a criança colocar em adoção, já que não poderia ser deportado porque a criança é americana, né? E o pai ia para a prisão, a mãe ia para a prisão. Então, eu acho que é mais um exagero da série, porque eles têm, sim, serviço social. Isso, como vocês sabem, quem faz esse acompanhamento é o serviço social, né? Em relação a levar as crianças e tal. Mas eu não sabia, não. Eu assisti poucos episódios de Orange is the New Black. É porque é uma série, ela é exagerada em si, mas é só isso, a parte que eu queria saber se era verdade, porque realmente fiquei assustada se fosse assim. Nos Estados Unidos e na França, a primeira deportação é uma medida administrativa. A segunda, a pessoa cumpre pena, tá? É crime. Uhum. A primeira, não. Porque aqui no Brasil, e na maioria dos países, deportação você é retirado simplesmente por uma irregularidade documental. Se você regulariza seus documentos, você pode retornar ao país. Nos Estados Unidos e na França, e acho que em mais alguns países, a primeira vez, beleza. A segunda vez, se reincidir, vai curtir cadeia. Aí, realmente, a legislação mesmo prevê essa possibilidade de prisão na reincidência da deportação.
Eles mostraram lá, tipo, exemplos de mulheres que ficavam como se realmente tivesse uma prisão, como você está falando, não sei se foi a segunda vez, a primeira vez da falha, mas elas não tinham acesso a nada de telefone quase, enfim. Pode ser uma crítica, mas para quem está ali, né, do diretor interno, não sei, algum caso específico que aconteceu, um relato, e ele quis mostrar na série mais um exagero, mas é realmente Eu não sei se assustador. vocês sabem que os Estados Unidos, eles têm uma das maiores populações carcerárias do mundo e que, além disso, o sistema americano, que no Brasil durante muito tempo quiseram, o pessoal aí que que já trabalhou com a questão da adoção de presos, etc., durante muito tempo, os Estados Unidos, pessoal, eles tiveram um foco muito grande no sistema privatizado de presídio. E no sistema privatizado de presídio, quanto mais gente prender, melhor. Então, há um incentivo a você prender, prender, prender e acabou. Se aqui no Brasil queria adotar o modelo, ainda é adotado, né? Mas depois de muito estudo, se chegou à conclusão que o melhor sistema prisional no Brasil nem é o público e nem é o privatizado. É o apaquiano, que eu acho que o pessoal do projeto de adoção, que já participou, sabe o que é. O projeto Apaquiano é um projeto focado muito na humanização, é um projeto no qual o preso ele tem um acompanhamento religioso e principalmente familiar, e esse aí é o que tem tido mais sucesso em nosso país, porque durante muito tempo pessoas apontavam os Estados Unidos, só que nos Estados Unidos a privatização dos presídios criou um sistema extremamente inchado. Por quê? Porque as empresas recebem por número de presos, né? Então, havia um incentivo, inclusive muitas empresas até apoiavam eleições de juízes, que vocês sabem que determinados estados permitem que os juízes sejam eleitos, né? Então, essas empresas que administravam presídios, elas bancavam as campanhas eleitorais dos juízes que prendiam mais, justamente para poder ganhar mais. Uma questão de imoralidade pública, para não dizer que só tem no Brasil esse tipo de coisa, né? E eu vi durante muito Professor, tempo... Oi, pode falar. infelizmente no Brasil, apesar do sistema apaquiano, no caso das APAC, serem reconhecidos como tendo mais solução para a reintegração do indivíduo carcerário na sociedade, ele não é o que de fato os governadores querem implementar, né? Sim, Porque por quê? nem a população também em si aceita muito bem, porque pensa, vai tratar bem preso, vai tratar bem bandido, então não tem necessidade, porque existe a mentalidade penalista, né? Não necessariamente de reeducação social, e sim de penalizar. A Exatamente. mentalidade, infelizmente, de grande parte da população, e por isso dos políticos, porque eles dependem de voto, e eles vão fazer o que vai dar voto, é basicamente em relação a isso, é de penalizar mesmo. E as empresas acabam tendo conexões com os políticos também, né? As empresas que administram presídio. Se hoje em dia a empresa não pode mais financiar a campanha eleitoral diretamente, mas indiretamente tem como. Então, realmente é uma situação terrível. O melhor sistema no Brasil, e aí aquela questão da cultura, a gente volta para o que a gente estava falando no começo, a cultura, né? Para a nossa cultura, o sistema que mais recupera realmente o preso é o apaquiano, justamente por esse apoio da família, por essa perspectiva de se trabalhar a religião que a pessoa tenha, né, e ajudar no processo de reintegração. Pronto, pessoal, acho que por hoje é só, o resto a gente termina. Sim, semana que vem não tem encontro, porque vai ser minha semana de estudos individualizados. A gente vai disponibilizar alguma coisa para que vocês vão lendo, tá certo? Mas semana que vem a gente não tem o nosso encontro. Alguma coisa, pessoal? Então, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa a mais, não, né? Professor, sobre a nossa área de estudo e produção dos artigos. Na primeira reunião que o senhor explicou, eu cheguei um pouco atrasada, eu não peguei. Dá para explicar novamente sobre essa Dá. decisão? É o seguinte, essa primeira fase que a gente está fazendo é para a discussão dos textos. Inicialmente, a gente está discutindo os textos da professora Flávia Piovesan, depois a gente vai trabalhar outros autores, inclusive eu, né? Mais ou menos, pronto, qual é o plano? Março e abril a gente discute textos. Em maio, a gente vai, até o final do mês, definir os temas de pesquisa, fazer um resuminho,
de cada um queira produzir. Já dá, quem, por exemplo, já tem experiência, já pode fazer um resuminho antes? Pode. Inclusive, a gente vai ter o Congresso de Direito da ACES UNITA, que vai ter publicação de trabalhos, de resumos de artigos. Já dá para fazer. Inclusive, se vocês quiserem, eu já posso até deixar um modelo de resumo, principalmente considerando aqueles que têm mais experiência, porque a gente precisa ter sempre uma leitura para poder produzir isso. Então, nos meus planos era fazer isso. Março e abril, a gente fazer leituras e a partir de maio a gente produzir já os resuminhos. Só que tem gente que já está preparada, já tem esse costume para produzir um resumo, né? E aí eu poderia deixar um modelo de resumo para quem já quiser fazer. Tem gente que até já sabe, né? Mas é porque, por exemplo, vai ter esse congresso aí de direito. O congresso de direito, não só alunos de direito podem participar, não, todo mundo. Sendo dentro do GT. A gente vai ter 8 GTs. A gente vai ter um GT para direitos humanos, gênero e direito internacional, que aí todo mundo que quiser participar daqui pode mandar o seu resumo ou pode fazer um artigo completo. Vai ter as duas coisas. A comissão científica é integrada por mim e pela professora Elba, né? Pronto, Samuel, eu vou fazer isso. Eu vou colocar o modelo de resumo para que vocês quiserem já produzindo alguma coisa, inclusive para esse evento, ou para outros também, né? Aí vocês fazem seguindo esse modelo e mandem para mim corrigir, tá? Eu já deixo para vocês. Professor, pode ir, Rickson, eu falo depois. Pronto, professor, eu lhe mandei um e-mail a respeito do resumo que eu tinha feito. No caso, para ainda ir organizando. Eu acho que o senhor não viu, porque eu mandei semana passada. Para mim, eu tinha respondido, Larissa, esse resumo. Eu respondi de novo e será que eu esqueci? Acho que eu vou sim. dar uma olhada, viu? Tá bom. Porque para mim eu tinha corrigido e tinha encaminhado a você, eu me lembro. Não, o senhor não mandou a correção. Pelo menos eu não identifiquei a correção do resumo. Eu vou procurar, viu? Tá bom, obrigada. Eu lhe respondo ainda hoje. Eu vou dar uma olhada, porque realmente posso ter esquecido, fazendo até esse edital. Tá, obrigada. Professor? Pode falar, Rickson. Sim, desculpe, naquela hora foi que a internet caiu e quando a Elizabeth entrou para me auxiliar, Antônio veio aqui, o microfone estava ligado e eu não vi. Pronto, pode falar. Eu tinha feito algumas anotações aqui a respeito do segundo capítulo, mas para não ficar fora de contexto, eu posso repassar essas anotações por escrito, por e-mail. Pode. Tipo um resumo. Sabe. Certo, porque eu achei interessante também, voltando para pincelar um pouco no capítulo 2, o capítulo 3 eu ainda não concluí, foi a respeito da globalização econômica, né? Quando ela coloca o descaso do Estado em detrimento do direito dos humanos em relação à população, né? Causando uma maior pobreza, aumentando a pobreza drasticamente e tal. Eu achei interessante porque, assim, com uma visão comum que a gente escuta até de certos clichês e de alguns discursos da população, aquele discurso de boiada, né? Sim. Que é dizer que o Estado não tem obrigação com serviço social, não tem obrigação com as ações sociais, tudo em nome do mercado. Aí eu acho que foi um ponto 4, é um dos últimos pontos do capítulo 2, que ela retrata sobre isso no texto. Aí eu fiz algumas anotações, alguns pontos sobre Norberto Bobbio também, que o senhor já tinha citado. Aí para não ficar redundante eu não falei, mas aí no caso eu vou fazer um tipo resumo e lhe envio para me auxiliar um pouco também na escolha do tema. Tá certo? Pode ser. Obrigado, professor. Tranquilo, Rickson. Pronto, então eu vou deixar um modelo de resumo para vocês fazerem, vou dar uma olhada agora nessa questão da Larissa e fico aguardando o Rickson. E qualquer coisa, gente, entre em contato conosco, tá certo? Então, obrigado e bom final de semana para todos e todas. Obrigado. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Bom final de semana. Boa tarde, professor. Até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima.